Olá, gente, bom dia. Eu compartilho contigo para essa nossa devocional o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero chamar a atenção para uma pequena parte que está relatada nos versículos 26 até o versículo 29. Onde o texto vai dizer: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo essa promessa. Tem aqui essa pequena partezinha que pega bem o final do capítulo, e é interessante porque ele vai tratar dessa questão dos filhos de Deus. E eu acho espetacular essa abertura que nos é dada por conta do Evangelho. Porque no tempo de Jesus havia uma diferenciação muito clara entre classe social, rico-pobre, escravo ou senhor deles. Havia uma diferença clara entre homem e mulher. Havia uma diferenciação entre ser judeu e ser gentil. Então essas divisões, elas não eram escondidas, ficavam menos entre linhas. Não, isso era muito claro e todas as pessoas sabiam daquilo. E aqui fica um parênteses, né? Eu acho que algumas divisões elas ainda acontecem hoje, mas elas são mais escondidas, mais maquiadas, mas ainda existem, infelizmente. Porque esse relato aqui que Paulo vai trazer agora, apontando para a realidade do Evangelho, ela nos mostra que não há uma diferenciação. Em Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus, não há diferenciação entre pessoas. Não importa então de onde você venha. Não importa qual que é a tua descendência. Não importa se você é homem ou mulher, se você é patrão, se você é empregado. Importa que em Cristo nós somos descendentes e herdeiros da promessa do Senhor. Nós estamos alicerçados em Cristo, no próprio Deus. E quando ele puxa a questão do Abraão, da promessa de Abraão de ser povo, nós entramos nessa história, não como judeus, mas como filhos do Senhor, filhos de Cristo. Então nós temos uma inserção nesse povo de Deus. E é interessante, né? Porque logo nesse primeiro versículo, quando é dito sobre filho de Deus, ele coloca para nós uma questão central, que é mediante Cristo que nós somos filhos. Isso não vem automaticamente com o nascimento numa família cristã, ou por gerações passadas, você ser parente de tal pessoa. Ser filho de Deus é mediante uma fé individual em Cristo Jesus. Não que a gente viva uma fé individual, a gente vive ela coletivamente. Mas o aceitar e viver com Cristo é uma decisão individual. Não é uma decisão que minha avó tomou. Ela tem a ver comigo. Então quando você ouvir aquela célebre frase, todos somos filhos de Deus, desculpa, mas ela não tem respaldo bíblico. Porque é mediante Cristo que nós somos filhos. Bom, voltando então para essa questão das divisões que vai ser tratado no texto, essas divisões elas existiam, infelizmente, e olha que incrível, quando o Evangelho ele abre essas portas de uma caminhada coletiva, de unidade, de olho no olho, sem essas hierarquias, sem um ser mais do que o outro, nos coloca em pé de igualdade. O Evangelho se coloca contra essas estruturas que eram opressoras. Isso é um presente. Isso é um privilégio que o Evangelho nos traz. Sabe, a gente poder se relacionar com pessoas diferentes de nós, de histórias diferentes, pessoas que pensam diferente, têm opiniões diferentes, culturas diferentes. Incrível. Incrível poder viver a diversidade de pessoas. Porque é só mediante Cristo Jesus que nós somos um com Cristo. É por Ele. Histórias diferentes, mas unidos pelo mesmo Cristo. Sabe, a gente perceber que nós fazemos parte de um mesmo corpo, que o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. E sabe, de novo, não agora somente pessoas nós como Redentor aqui, mas saber que tem pessoas com fé em Cristo, de outras comunidades cristãs, de outros países, com outras línguas, e nós estamos conectados a elas mediante Jesus Cristo. Mediante Cristo, estamos juntos na caminhada. Quando olho, por exemplo, dos discípulos, por exemplo, havia os 4 pescadores, que talvez teriam muito em comum, mas o restante não tinha. Mas eles tinham o que era central em comum, que era o próprio Jesus. Isso basta.
A minha impressão é que se a gente começar a enfatizar mais a unidade através de Cristo, nós seremos capazes de testemunhar para esse mundo. Inclusive o mundo evangélico, que tem muitas vezes enfatizado a divisão e a separação por denominação em placa de igreja, sabendo que uma pessoa tradicional ama Jesus, uma pessoa mais avivada ama Jesus e está tudo certo. Só é diferente, mas nós somos um em Cristo. Meu clamor é que a gente possa ir nessa contramão, mostrando que em Cristo nós somos um só corpo. Um só corpo. Amém.